Agora, hoje de manhã, nós teremos o primeiro projeto, também apoiado pela FAPESP e FAPEAM, que é o projeto coordenado pela professora Gláucia Maria Pastore e pelo professor Valdeli Ferreira Quinup. A professora Gláucia é da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp e o professor Valdeli é do Instituto do IFAM, em Manaus. Em seguida, teremos a apresentação do Luiz Xavier da FEA. Bem, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade, o convite, a gentileza do professor Markovic, para que nós possamos estar aqui, nós, grupo da Unicamp, né, da FEA, Faculdade de Engenharia de Alimentos, que eu represento, então, eu e a doutora Ira Maia e o doutor Arruda, Henrique Arruda, e pela FAPEAM, né, o Valdeli e a Jaqueline e a Lúcia são os participantes desse projeto conjunto. Esse projeto que significa caracterização química de compostos bioativos de plantas alimentícias não convencionais, PANC, para o desenvolvimento de produtos com apelo funcional. Essa iniciativa PANC veio exatamente do professor Valdeli, né, que é um entusiasta e com muito conhecimento das plantas da região amazônica. Então, aqui estão representados toda a equipe, né? O professor Pedro Félix, o professor Edgar, a professora Lúcia, Jaqueline e o Valdeli, que representam, então, a parte da FAPE. Bem, então, a nossa preocupação é sempre fazer essas parcerias de forma que a gente possa ter vários insights sobre um mesmo tema tão importante, que significa os alimentos, a alimentação e nutrição, seu impacto, então, na saúde, mas também na economia. Então, a missão do nosso grupo, né, é a pesquisa de ponta, a formação de recursos humanos, consultoria e prestação de serviços para as empresas em relação às áreas de alimentos, cosméticos, farmacêuticos e nutracêuticos, e o estímulo à inovação e ao empreendedorismo. Como todos sabem, né, 2021 é o Ano Internacional das Frutas e Vegetais. Então, o objetivo da ONU é aumentar a conscientização sobre os benefícios nutricionais para a saúde do consumo de frutas e hortaliças, além da promoção de estilos de vida diversificados, equilibrados e saudáveis para reduzir o desperdício de alimentos, especialmente os perecíveis. Então, dentro desse enfoque, né, nós nos baseamos nos pilares do projeto, refere-se justamente a esses fatores de desenvolvimento, né, como já relatado pela ONU, e os grupos de pesquisa da FAPESP e FAPEAM visam enquadrar pelo menos 4 objetivos das metas da ONU para o milênio, né? Justamente a não pobreza, a boa saúde, né, que é bem importante, a interação com vários grupos para obtenção de objetivos mais factíveis. Então, como todos sabem, né, nós temos uma biodiversidade bastante decantada, bastante falada, bastante preocupante em termos da sua preservação, e sempre lembrando que o Brasil tem cerca de 20% da diversidade biológica mundial, né? E nós sabemos que existem, então, muitas plantas subexploradas ou completamente desconhecidas, né? Tá dada a magnitude, e é muito importante, então, os estudos tecnológicos de bioprospecção. Mas o nosso grupo entende que não basta só a bioprospecção, nós precisamos também engendrar a forma de utilização para gerar produtos de valor para a saúde, mas também de impacto econômico. E a nossa preocupação é sempre a saúde e o bem-estar, né? Já que temos realmente essa biodiversidade, essa variedade de plantas, é muito importante que nós a conheçamos suas propriedades e estabelecemos novos produtos com elas, tá? Então, nesse quadro sinótico aqui, a gente mostra as frutas nativas, né, esse do que estamos trabalhando,
E como é que essas frutas e os seus compostos bioativos podem ser utilizados pelo setor industrial, né? Isso exige, então, pesquisa, né, para a gente conhecer essas novas moléculas, também saber se tem alguma propriedade de toxicidez que a gente deva eliminar através de um processo. Precisamos, então, da pesquisa e desenvolvimento para esses novos produtos, e a visão é sempre essa, de oferecermos produtos para a saúde e bem-estar. Então, nós temos 200 espécies frutíferas, representando 40% da variedade de frutas nativas brasileiras, né? E essa presença das plantas não convencionais, elas podem ter um papel crucial nesse desenvolvimento, planejamento de recomendações, programas de processamento e outras políticas de segurança alimentar e nutricional. E, infelizmente, nós temos ainda muito poucos estudos, né? E falta elucidação química e estrutural, bem como as suas propriedades funcionais. Me parece que talvez uma das nossas preocupações devesse ser forças-tarefas que juntassem aí várias especialidades, especialmente a biologia, a farmácia, a medicina, grupos, né, além da economia, obviamente, e da engenharia de alimentos, que pudessem trabalhar arduamente, de forma organizada, para que a gente pudesse ter mais rapidamente a elucidação química, estrutural e funcional destas plantas. Então, é uma tarefa hercúlea, mas ela exige um desenho institucional, um desenho oficial, com vários agentes, para que a gente pudesse caminhar mais rapidamente nessa elucidação. É muito triste vermos que existem bolsões de miséria absoluta, de falta de nutrientes que incapacitam pessoas, e tendo essa variedade, essa possibilidade imensa no nosso país. É muito triste. Dentre esses compostos bioativos, é importante mencionar também que a ciência ela caminha mostrando quais são os impactos da alimentação saudável sobre a saúde, sobre a imunidade, sobre a longevidade, já que hoje é uma grande preocupação também o processo de envelhecimento, uma grande questão mundial. O envelhecimento é uma doença, ele pode estar esquematizado em vários aspectos, como todos nós podemos saber, mas é importante que o impacto que tem a dieta e o estilo de vida sobre essa questão do envelhecimento e do adoecimento é extremamente importante. O mundo inteiro trabalha, os países mais desenvolvidos trabalham arduamente sobre isso, e nós temos possibilidade imensa de fazer um trabalho que mostre todas essas propriedades. Então, o que mais se fala hoje, né? A presença das fibras, já que a questão da microbiota intestinal é um dos fatores importantíssimos para a questão da saúde, os macro e micronutrientes, e aqui eu queria dizer que os micronutrientes, os minerais especialmente, eles estão também numa divulgação bastante intensa do seu papel, do papel que podem representar para a saúde, né? Então, isso é uma nova visão, porque sempre se pensou nos micronutrientes, os minerais, como constituintes de enzimas, de proteínas, mas agora o seu papel especificamente está muito, muito discutido. Os açúcares funcionais, esses estão também muito relacionados com fibra solúvel, né? Então, aquela fibra que vai fazer o crescimento, vai nutrir as boas bactérias do intestino. Os pigmentos, antocianinas e carotenoides, e eu queria dizer que esses pigmentos, eles são também hoje bastante estudados no seu papel anticâncer, no seu papel antiproliferação de células cancerosas. Então, eles são extremamente importantes, muito estudados, e os estudos mostram, inclusive, os resultados em humanos, né?
As vitaminas, principalmente as vitaminas antioxidantes, como a vitamina C e a vitamina A, e nós temos exemplos incríveis de frutas dessa região que têm alto conteúdo de vitamina C e vitamina A. E os antioxidantes, especialmente aqui relatados pelos flavonoides, cujo impacto nas doenças crônicas não transmissíveis está cada vez mais estudado e claro. Um dos principais impactos hoje é o estudo dos flavonoides sobre o diabetes mellitus tipo 2, né? Que os especialistas e os cientistas enxergam dentro em breve, talvez até modificações na tratativa médica dessas doenças por conta do papel funcional que esses flavonoides e outros compostos bioativos possam exercer, minimizando, então, todas aquelas condições dramáticas de quem tem diabetes mellitus, né, em termos de perda de membros, amputação, morte por problemas cardiovasculares, enfim, cegueira, tudo aquilo que nós sabemos que está agregado a esse tipo de doença não controlada, né? Então, eu queria dizer que as doenças crônico-degenerativas não transmissíveis são hoje uma grande preocupação, já que consomem todo mundo um grande recurso da área da saúde e que impactam, né, na saúde, na longevidade, na capacidade de trabalho das pessoas. Dentre os papéis desses compostos bioativos, nós temos substrato para o metabolismo, a importância da fisiologia intestinal, como já foi citado, mecanismos de defesa do organismo, a saúde do sistema cardiovascular, o crescimento, desenvolvimento e diferenciação celular. Preciso dizer que hoje já está muito mais esclarecido qual é o papel desses componentes bioativos, como é que eles podem atuar, né? Mas existe ainda uma outra grande descoberta a ser feita, é qual o impacto em termos da genética sobre a questão desses compostos bioativos. É uma outra página que vai ser aberta provavelmente em breve. Então, aqui nós temos, né, chamando a atenção das frutas amazônicas, né? Então, trouxemos aqui esse anunciamento, só para que vocês vejam como o mundo se preocupa com os novos lançamentos de produtos que contenham frutas e frutas que ainda não são muito conhecidas, mas que têm propriedades. Então, aqui com o Food Processing, essa publicação traz, né, a importância de saber dessas frutas, de poder utilizar nos seus produtos. Então, as frutas amazônicas, elas têm um grande apelo justamente pelas suas características, pelos seus componentes e principalmente por serem exóticos, serem pouco conhecidos e que despertam muito interesse. Preciso dizer que o mercado consumidor de alimentos é um mercado hoje muito mais esclarecido do que já foi no passado e muito mais preocupado com a questão do bem-estar. E isso faz com que, também, por outro lado, exista uma necessidade do mercado consumidor de novidade, né? Então, tudo, por exemplo, lançamento de iogurtes, de pães industrializados, enfim, lácteos, tudo isso cansa se não houver modificações, não houver injeção de novidade. E aí o que acontece é que quando uma empresa não utiliza essa inovação, ela perde fatias de mercado e muitas vezes irrecuperáveis, né? Então, acho que isso é muito claro para a indústria de alimentos, para o desenvolvimento dessa indústria em especial. Essa novidade ela tem que ser muito mais colocada com muito mais frequência para que exista o estímulo também ao consumo. Como todos sabem, o açaí, né, ele é bastante estudado, bastante falado, e também tem um grande apelo pelas suas propriedades funcionais, né?
Então, ele tem aqui flavonoides, ele tem ácidos graxos importantes, chamados ômega 3, ômega 6, tem as fibras, tem as vitaminas A, C, D e E, tem minerais, proteínas como manganês, ferro, zinco, cobre e cromo, e os efeitos metabólicos são muito estudados e muito conhecidos, né? A diminuição do estresse oxidativo, anti-inflamatórios, abaixamento dos níveis de colesterol e fatores associados ao câncer. Então, o açaí ele é bastante estudado, se conhece as suas propriedades e muitos produtos são obtidos. Os produtos de mais qualidade, infelizmente, ainda não são muito comuns no nosso próprio país, né? E eu trouxe aqui essa notícia da PepsiCo, falando, né, das frutas, né, o potencial das frutas brasileiras a serem introduzidas no mundo. Então, a PepsiCo pensa em usar cada vez mais ingredientes brasileiros, né, como, por exemplo, o açaí, mas também fala da mandioquinha, em seus produtos, no portfólio de seus produtos, principalmente por conta desse apelo funcional, de saúde e pela novidade, né? Então, veja, as empresas internacionais, as grandes companhias internacionais de alimentos estão muito interessados nessas nossas frutas, nas nossas plantas, por conta de mercado, obviamente, mercado muito qualificado que se apresenta. Mas eu queria dizer que não é só o açaí, né? Então, aí é que entra a nossa equipe, nosso trabalho, o trabalho de vários grupos no país. Então, por exemplo, nós temos estudado com bastante atenção uma outra planta, uma outra fruta chamada araçaboi, Eugênia stipitata, e essa tem sido uma surpresa assim, em termos de características e propriedades potenciais, né? Nós temos trabalho desenvolvido pela Ira Maia, a nossa bióloga do nosso laboratório, a doutora Ira Maia, e também pelos nossos alunos, professor Araújo, que hoje é professor do Pará, da Universidade Federal do Pará, e que foi nosso aluno, brilhante aluno, que lá se encontra. Então, o que a gente tem visto, né? Nós temos visto que o araçaboi, por exemplo, ele tem uma alta atividade antioxidante, ele diminui a ação das enzimas que vão metabolizar os carboidratos, deixando-os disponíveis, então isso é muito bom, né? Principalmente para a questão do diabetes mellitus. Diminui o estresse oxidativo, para que todos se lembrem, ele é hoje considerado a origem de todo o processo degenerativo. Então, desde as inflamações de junta, desde os problemas cardiovasculares, desde os problemas de metabolismo, como no caso do diabetes mellitus, e especialmente o câncer. Então, o estresse oxidativo é um dos principais desafios que nós temos para uma alimentação equilibrada, de forma a diminuir esse estresse oxidativo. As dores e inflamações, elas estão extremamente difundidas, né, no mundo, as dores de articulações que incapacitam as pessoas, a proteção contra os danos ao DNA e atividade antiproliferativa. Então, nós temos encontrado nesta fruta, por exemplo, né, que representa uma grande oportunidade para o agronegócio com foco em produtos de alto valor agregado. A implantação de lavouras comerciais também eleva a expectativa de tecnologia pós-colheita, de forma a maximizar a quantidade e a qualidade dessas frutas e seus derivados, porque muitas delas não têm plantios comerciais ainda, e elas são praticamente difundidas, mas em regiões e de forma muito doméstica, vamos dizer assim, e a gente conhece, né? A ciência mostra essas propriedades e nós não podemos perder tempo em deixá-las simplesmente apodrecer, sem poder utilizar toda essa riqueza que essas frutas apresentam e que podem interferir diretamente na nossa saúde. Os estudos têm demonstrado de forma tão efetiva essa ação que uma grande indústria que se apresenta aí no mundo hoje é a indústria de suplementos, né? Que muitas vezes utilizam destes compostos bioativos,
mas nosso entendimento, além dos suplementos, que podem ter uma importância em determinadas situações, principalmente para conter processos de adoecimento que já existem, mas nós temos um outro viés que é fornecer isso na alimentação para que não seja necessário, que não aconteça justamente o adoecimento, né? A outra fruta, pois não, próximo, por favor. Outra fruta que eu gostaria de destacar é a buritirana, né? Que ela tem também características incríveis, incríveis, né? Antioxidante, anti-inflamatório, antilipidêmico, antimicrobiano, antigenotóxico, antimutagênico, riquíssima em carotenoides, uma das fontes mais altas de carotenoides que nós podemos ter. E vejam, pessoal, que incoerência, nós temos bolsões, regiões em que há carência de vitamina A perda de capacidade visual de crianças, a dificuldade de crescimento, né? O crescimento saudável não vai acontecer nessas crianças por falta de vitamina A, sendo que na região nós temos fontes incríveis de vitamina A. Então, isso não tomar esse assunto com seriedade é lesa pátria mesmo. Nós temos que juntar esforços, por isso que nós estamos aqui juntos, agradecemos a oportunidade de estar aqui, porque, de fato, isso é uma tarefa de muitos. Tá? Então, a butirana ela tem aplicações promissoras no setor de alimentos e até de biodiesel, né? Com os produtos que a gente possa gerar. A outra fruta que chama muita atenção é o genipapo, né? A genipa americana. Esse é um trabalho que foi bastante detalhado pela doutora Ira Maia, e eu queria mostrar aqui, no anterior ainda, por favor, uma característica muito pouco explorada. Vocês estão vendo esses coloridos, marrom, vermelho, roxo, tudo isso pode ser tirado do genipapo. O pigmento genipina ele pode ser transformado em determinadas condições nessas colorações incríveis para a indústria de alimentos, para a indústria farmacêutica, sendo absolutamente natural. Então, hoje é uma grande discussão sobre os corantes artificiais, e aqui se apresenta com uma importância incrível, né? Os principais domínios de aplicação: tecnologia médica, farmacêutica, química, macromolecular, polímeros, biotecnologia e química de alimentos. Então, potencial biológico imenso, atividade antioxidante, a proteção aos danos do DNA, atividades antiproliferativas frente a algumas linhagens tumorais humanas, é um corante azul ou corante de outra cor para aplicações industriais, até para identificação de fraudes em alimentos. Então, veja, tudo isso está relatado na literatura, está conhecido com muita profundidade, e nós precisamos explorar industrialmente essas nossas frutas. Então, objetivos do projeto: obtenção de extratos ricos em compostos bioativos, utilizando tecnologias limpas e renováveis, estabelecimento de um banco de dados abrangente de compostos, obtenção de informações sobre a bioacessibilidade e biodisponibilidade desses compostos, estabelecer tecnologias para a elaboração de novos produtos. Nós não queremos só relatar, nós queremos enxergar a aplicabilidade dessas nossas frutas. Fornecer subsídios para a indústria alimentícia, farmacêutica, no que diz respeito à exploração econômica e aplicação industrial das PANC como fonte natural de compostos bioativos, contribuir para a preservação, disseminação e valorização delas, genuinamente brasileiras, estimulando seu consumo e exploração comercial e tornando-a mais competitiva no âmbito nacional, cenário internacional e, consequentemente, fortalecer a economia nacional e impulsionar os investimentos na produção dessas PANC. Contribuir para a formação de novos profissionais qualificados. Os pacotes de trabalho, que nós não vou detalhar, obviamente, mas só para que vocês enxerguem, ele tem uma sequência, né, que parte da análise físico-química, da composição centesimal, do estudo dos componentes, depois das propriedades, potencial antioxidante, antidiabético, depois o tipo de acessibilidade que nós vamos ter nesses compostos,
determinação da atividade pré-biótica, desenvolvimento de bebidas e, inclusive, análise sensorial, porque, obviamente, tem que ser um produto agradável para o consumo. Os desafios e os meios e métodos para superá-los, né? Curto prazo, de 1º ao 6º mês, no que se refere à coleta do material vegetal, caracterização química. No médio prazo, avaliação do potencial antioxidante, avaliação do potencial antidiabético e a formação dos recursos humanos. Temos vários alunos envolvidos nesse projeto, seu objeto de tese. Alguns serão coorientados pelo grupo lá do próprio Instituto Federal. Médio a longo prazo, no que se refere aos testes de biossensibilidade, avaliação do potencial prebiótico, desenvolvimento das bebidas, publicação dos resultados, resumos, apresentações orais e palestras em eventos científicos nacionais e internacionais. As originalidades desse projeto, né, descoberta de propriedades funcionais das punks, oriundas da região amazônica, que resultam em produtos de impacto na saúde humana, proposição de novas estratégias amigáveis de gerenciamento das síndromes metabólicas, particularmente hipertensão, diabetes tipo 2, desenvolvimento de novos ingredientes e alimentos processados oriundos da biodiversidade brasileira com propriedades funcionais. Então, gostaria de agradecer mais uma vez e abrir aqui essa discussão, termos insights, né, sobre tudo isso que está sendo tratado. Muito obrigada, professor Markovic, por essa oportunidade. Acredito que estou falando em nome não só da coordenação do projeto, mas de todos os presentes. Queremos cumprimentá-la por essa apresentação, mas mais do que a apresentação, a sua trajetória dedicada a um tema tão importante. Eu vou dedicar um minuto para registrar os temas que dialogam entre o projeto PANC, Unicamp e FAM, com o projeto de bioeconomia IMPA-USP. São 6 temas que a senhora levantou e que fazem com que possamos dialogar, não necessariamente hoje, mas ao longo dos próximos 18 meses. Em seguida, eu vou abrir 10 minutos para aqueles que eventualmente quiserem fazer perguntas ou comentários. A senhora começou, e eu vou dar a sequência com que a senhora abordou esses temas, como dialoga o seu projeto com o projeto de bioeconomia. A senhora, em primeiro lugar, falou sobre o tema da exclusão social, de pessoas de menor renda ou sem renda que não têm acesso a esses alimentos chamados dos compostos bioativos. E aqui nós teremos que tratar da chamada economia inclusiva e resiliente, quer dizer, como fazer chegar esses alimentos àquela população de menor renda. Nós temos uma mudança significativa nas nossas 3 universidades estaduais, e a chegada dos alunos via cota. E esses alunos vêm muitas vezes das comunidades de baixa renda ou às vezes do sem renda. Cabe nós, nas 3 universidades, pensarmos como trazer esses jovens para a nossa discussão, como fazê-los com que sua família, seus bairros, estejam integrados na nossa discussão para ver como podemos responder às suas demandas. O segundo tema, que é um tema que a professora Maiana Satz deu uma entrevista recentemente, é a longevidade com saúde. E a longevidade com saúde, ela na entrevista dela aborda exatamente o tema que a senhora abordou. É uma entrevista divulgada pela Academia Brasileira de Ciência e foi publicada no jornal o Globo, onde ela menciona exercício físico e alimentação são determinantes, e ela cita os vários casos de brasileiros e brasileiras centenárias que continuam extremamente ativas, levando em conta essas 2 dimensões. É uma segunda área de diálogo. O tema da inovação, que a senhora colocou para as empresas, o tema da saúde, aí não necessariamente para os mais idosos, mas para todas as gerações, inclusive quando a senhora fala de doenças não transmissíveis ou degenerativas, portanto, toda a esfera da saúde. Eu penso que, finalmente, o último tema de diálogo é a geração de emprego, renda e bem-estar, quando a senhora falou em capacitação de profissionais. Eu penso que, com isso, nós estamos criando já, com sua apresentação,
os temas de diálogo entre os nossos projetos. É claro que o seu projeto tem um potencial muito maior que transcende esses temas, mas a senhora foi tão feliz na sua apresentação que nos permite já visualizar a agenda para prosseguirmos, olhando especialmente para a demanda, quer dizer, quem vai ser o beneficiário, o usuário, o comprador desse produto, o processador desse produto. Com isso, deixando essa pauta desde já registrada para o próximo encontro entre os nossos projetos, eu queria saber se alguém quer fazer algum comentário ou alguma observação. A senhora já recebeu algumas mensagens pelo chat e queria saber se alguém quer fazer mais algum comentário. Eu passo a palavra à professora Maria Silvia, que se manifestou com relação à sua apresentação. Bom, na verdade, eu queria assim, apenas parabenizá-la. Eu acho que realmente a sua apresentação e o nosso projeto têm uma relação muito importante, porque você está olhando uma parte mais tecnológica, né, de processamento, e eu acho que realmente a gente tem a toca, né, numa questão importante, que é criar novos produtos, criar novas formas de renda com uma coisa que já está dentro da floresta, e que para nós é muito interessante, porque a gente tem que olhar a comunidade, o produtor como um todo. Então, realmente, acho que foi assim, muito feliz as suas colocações, e a gente vê aí um caminho aí bacana para a gente percorrer juntos. Parabéns. Eu gostaria de transformar o comentário da professora Silvia numa pergunta para a professora Gláucia. A senhora várias vezes comentou essa oportunidade que estamos tendo desse diálogo. E antes de passar a palavra ao Lucas Xavier, que vai falar de cacau da Amazônia, não é o cacau do sul da Bahia, eu queria saber, professora Gláucia, a senhora assistiu a algumas das nossas atividades de ontem. Além dessas avenidas que foram citadas, começando com o tema da economia inclusiva e resiliente, a inserção das comunidades de menor renda, para elas terem acesso a esses compostos bioativos via os alimentos, além do tema da longevidade com saúde, como, na sua opinião, o seu projeto pode interagir com o nosso projeto ou outros projetos? Quer dizer, qual é a sua expectativa? Como podemos ajudar? Eu acho que é essa a pergunta central para podermos construir nesse workshop já as oportunidades de complementaridade entre os projetos. Então, nós estamos dentro desse trabalho há mais de 12 anos, né, em geral. E o que nos frustra, por isso é que eu fiquei muito contente com essa aproximação, é que não basta identificar tudo isso, produzir as teses, os artigos. Nós precisamos de meios para tornar isso real. E sem economia, sem a visão da área mesmo da economia, fica muito difícil que a gente consiga. Então, a minha expectativa é o seguinte, por exemplo, professor, a grande queixa da indústria. Quando nós fazemos discussões dentro do setor industrial, a primeira pergunta que eles nos fazem é: tem plantio comercial dessa fruta X? Onde é que a gente... por exemplo, eu vou montar uma linha de extração da vitamina A, por exemplo, da buritirana. Tem plantio comercial? Nós vamos conseguir ter matéria-prima para toda a nossa linha de produto? Porque a indústria ela tem que ter a certeza que a matéria-prima vai estar, ela tem que ter a avaliação do marketing, depois como é que vai explorar isso, enfim, toda a cadeia que a indústria tem. Mas eles param no primeiro item, mas não tem onde é que eu vou achar isso. Eu sempre uso alguns exemplos, como eu já expliquei aqui no passado, né, de indústria do cosmético, como é que eles fizeram isso, mas eu acho que isso é fundamental. A gente precisa ter uma forma de entender como é que essa questão de processo de produção encaixa no aproveitamento de saúde mesmo. Eu penso que é muito apropriada a sua indicação. E, antecipando, então, mas isso será uma bilateral que nós vamos organizar entre a equipe do seu projeto e a equipe do nosso projeto, isso vai ser agendado.
Mas eu diria que é provável que nós solicitemos, da sua parte, com sua experiência de mais de uma década, uma lista de prioridades, porque não será possível abordar todos os compostos ao mesmo tempo. Então, podemos fazer uma matriz com alguns critérios, que critérios que têm a ver com a acessibilidade, a produção, a qualidade, o rastreamento, porque hoje qualquer produção agrícola deve ser rastreável, toda a questão, o volume de capital necessário, enfim, são vários critérios para definir prioridades, e a partir daí começar com o primeiro produto, e a partir daí, diante, inclusive, de um excesso de liquidez que existe hoje no mercado, hoje nós estamos numa situação onde tem mais recursos financeiros do que empreendedores dispostos a utilizar esses recursos. Então, como criar as oportunidades, mas em função de prioridades? E aí a sua leitura será fundamental, porque não será possível começar tudo ao mesmo tempo. A sedução da sua apresentação é enorme, dá vontade de começar tudo ao mesmo tempo, mas vai ser difícil de começar tudo ao mesmo tempo. Então, será necessário fazer uma matriz de critérios e, a partir daí, a senhora dizer o seguinte: olha, com base em tudo que eu estudei, me parece que esse é o que nós chamamos na nossa área de low-hanging fruits, quer dizer, o que é mais acessível para começar e dar certo, e se a probabilidade de dar certo é maior, a possibilidade de vir outras iniciativas em sequência é muito grande, porque seria uma colaboração nessa área. Muito bem, professora Gláucia, nós vamos dar continuidade e vamos passar num produto que a senhora não citou, mas que já é conhecido há certos séculos, porque o cacau é algo que vem de há muitos séculos, e vou tomar a liberdade, então, de passar agora a palavra ao Lucas Xavier. Vou pedir ao Lucas se apresentar inicialmente e falar de um produto que já está consolidado em termos de oferta e demanda, mas existe algo novo que está surgindo, que é o cacau selvagem, o cacau da Amazônia, o cacau natural, e que tem uma demanda específica, e nós temos um caso muito concreto de um alemão que trabalhou no INPA há um certo tempo e que leva cacau natural da Amazônia para a Alemanha. Então, o Lucas, a palavra é sua por 20 minutos. Bom dia a todos e todas. Obrigado, professor Jacques. Eu sou o Lucas, sou estudante de doutorado em administração na FEA, sobre a orientação do professor Jacques e com a co-orientação dessa inteligência coletiva que está se formando no projeto Bioeconomia. Então, hoje eu vou apresentar, na verdade, algumas perspectivas do mercado de cacau, algumas perspectivas para o cacau amazônico. Em certa medida, essa apresentação ela dialoga com a metodologia que foi apresentada ontem pela professora Silvia, principalmente naquela primeira parte da metodologia, quando ela trata das condições de oferta e das condições de demanda. Então, a produção de cacau global, ela se concentra no hemisfério sul. Os principais produtores de cacau no mundo são produtores africanos, principalmente da África Ocidental. O Brasil já figurou melhor no ranking de produção global de cacau, mas desde o final dos anos 80, ele acabou saindo do protagonismo de produção, e os países africanos tomaram essa liderança. Então, o cacau, que é originário da África, hoje é protagonista, que é original da Amazônia, hoje é protagonista na África. E também foi introduzido aqui no sul da Bahia, que é de onde eu falo com vocês agora, e especificamente numa região que é conhecida como a Costa do Cacau. O Brasil hoje ele responde por 4% da produção de cacau no mundo, né? E essa produção ela está principalmente concentrada aqui no hemisfério sul, mas
o principal consumidor, o mercado consumidor de cacau e chocolate são os mercados do norte. Então, a África, principalmente, ela se relaciona numa organização de cadeia que é baseada numa relação entre produtores agrícolas do sul e processadores global buyers do norte, que importam esse cacau para a Europa, principalmente, e para os Estados Unidos. Agora, o Brasil, ele tem uma configuração que distingue ele dos demais produtores mundiais. Duas características principais são: o Brasil, ele tem um mercado doméstico de consumo de cacau e chocolate, ao contrário da África. A África, ela não consome chocolate, né, e cacau. Então, a produção ela é escoada para o norte, da Europa. No Brasil, é ao contrário, nós não exportamos a maior parte da nossa produção. Esse produto ele fica no Brasil, né? Existe no país, isso diferencia dos países africanos, a instalação de uma indústria de processamento. Ao contrário dos outros países, principalmente os principais produtores, eles não têm uma indústria de processamento. Nós temos uma indústria de processamento e temos consumo doméstico. Agora, também uma pequena parte da nossa produção, uma pequena, muito pequena mesmo, acho que cerca de 3% da produção de cacau, ela é exportada para a Europa e também para outros países, né? Estados Unidos, uma pequena parte, e uma outra parcela para o Japão. Mas esse cacau não é o mesmo cacau que permanece no país. Ele tem atributos de qualidade e atributos socioambientais que são completamente diferentes do cacau que fica no Brasil. Então, essas relações norte-sul e sul-sul configuram diferentes perfis de demanda e diferentes níveis de exigências de qualidade e atributos socioambientais nesse produto cacau. E, na verdade, não é só um produto, nós temos mais de um produto. Quando nós temos mais de um produto, é difícil falar na cadeia de valor do cacau. Nós temos mais de uma cadeia de valor. Assim como a tese da Gleriani mostrou que na cadeia de valor do pirarucu existem mais de uma cadeia, e assim como a professora Silvia, a Elis e o Ricardo mostraram ontem, existem também mais de uma cadeia de valor no cacau. Pelo menos duas cadeias eu consigo visualizar mais claramente. Uma organizada para abastecimento interno, cacau commodity, e uma organizada para abastecimento também interno, uma pequena parcela, mas também para abastecimento do mercado global, para ser exportado, um mercado mais voltado a cacau de qualidade, cacau mais sustentável. Mas também é possível pensar na organização dessa cadeia através de outros aspectos, como o aporte tecnológico, né? A cadeia de commodity ela tem menos aporte, um aporte tecnológico bem reduzido comparado ao cacau de qualidade, que também só se diferencia tecnologicamente a partir das etapas de beneficiamento do cacau. E a cadeia de qualidade no Amazonas, pelo que a gente tem visto, ela se configura mais como uma cadeia da sociobiodiversidade, um produto que é produzido por comunidades locais. Isso no Amazonas. Quando você vai para o Pará, tem uma parcela de produção de cacau de qualidade, mas já é uma organização uma organização mais concreta. Então, o Pará também, ele é o principal produtor de cacau do Brasil, ele já passou a Bahia há cerca de 3 anos, ele também é o principal exportador de cacau de qualidade, em números, né? E o Amazonas, agora ele pode se figurar entre os produtores de cacau de qualidade também. Então, nós temos 2 produtos, pelo menos, diferentes, né? Um cacau que é commodity
e ele é utilizado para a produção de chocolate, principalmente chocolate que nós vemos nas gôndolas de supermercado convencional. E essa demanda interna, ela basicamente tem dois critérios, que é volume e quantidade de produção. Enquanto a demanda por cacau de qualidade, ela prima pela qualidade, que é baseada em fatores de química, de sabor, de aroma, de coloração e outros aspectos sensoriais também, e requisitos de sustentabilidade socioambiental. Enquanto esse cacau commodity, ele é basicamente, a cadeia se organiza, é governada a partir de mercado, o mercado que governa a cadeia. No mercado de qualidade, essa organização já é diferente, né? Existe uma identificação entre as partes que estão transacionando esse produto, né? Então, o comprador, ele conhece o vendedor, então a governança dessa cadeia já é diferente, né? Então, você tem fragilidades no cacau commodity, que é a variação da moeda internacional, por exemplo, porque ele é um produto que o preço é cotado em bolsa, né? Então, a cotação de bolsa que determina o preço pago ao produtor. E quando você tem excedentes de produção nos países africanos, principalmente, isso acaba interferindo nos preços do mercado doméstico. Agora, o preço do mercado de qualidade já é diferente. Ele tem uma bonificação que pode variar entre 10% a 150% no valor de base do cacau commodity. Agora, esse bônus ele pode ser ainda maior. Ano passado, por exemplo, a Bahia exportou, teve alguns lotes de exportação que a arroba do cacau são 15 quilos, foram exportados a R$900, né? Hoje o preço da arroba está em cerca de R$220, algo parecido. Então é um bônus significativo. Agora, o preço, não dá para dizer que quem está comprando esse cacau de qualidade está pagando 3 vezes mais. Ele não está pagando 3 vezes mais porque é um produto completamente diferente. Seria um valor extra se fosse o mesmo produto, mas não é o mesmo produto, né? O cacau de qualidade, para ele ser produzido, ele exige uma base de conhecimento, de aporte tecnológico e de investimentos em instalações mais complexas, né? Toma mais tempo também do produto. Então, isso é uma coisa que nós temos que analisar até qual é o real impacto desse produto em termos de renda, né? Porque ele tem outros critérios além do critério do cacau commodity, né? O cacau commodity também, basicamente, o que é produzido, o mercado absorve. No cacau de qualidade, você tem outros critérios, tem que comprovar a qualidade dele sistematicamente. E se você, no final do processo de beneficiamento, não conseguir comprovar essa qualidade, o que vai restar é comercializar esse produto como commodity também. Então, falei que existem pelo menos dois arranjos de cadeia relacionada ao cacau, né? Temos uma cadeia de valor que ela se organiza para abastecer, vamos dizer assim, o mercado mainstream do cacau, que é o cacau commodity, que é principalmente produzido pelos países africanos e também no Brasil. 95% do que é produzido aqui é a partir desse arranjo de cadeia, que essa organização mais convencional, né, que existe intermediários, algumas cooperativas também, atravessadores, né, e até chegar ao processador do cacau, né, que são, pelo menos no Brasil, 3 principais processadoras. Já no cacau especializado, a cadeia ela é mais curta.
A relação é mais direta entre o produtor e o segundo elo da cadeia. Esse segundo elo pode ser uma processadora, esse segundo elo pode ser um produtor de chocolate direto. É o chamado arranjo bean to bar, que é da amêndoa ao chocolate, né? Então, no Brasil já existe uma quantidade razoável de cases nesse sentido, que são chocolateiros que compram diretamente um cacau de qualidade, procuram um cacau de qualidade para fazer o chocolate diferenciado com valor agregado. Então, é uma cadeia mais curta. Existe também o tritubar, que não está aqui nesse esboço, que é o produtor ou a cooperativa que se organiza para produzir o próprio chocolate. E no Amazonas existe também alguns casos como esse. Um deles fica em Manaus, que é o Nacau, que é um arranjo de cooperativa que produz um próprio chocolate com um valor agregado e de muito boa qualidade. Agora, você pensa em mercado de commodity. No norte, o principal produtor é o Pará. Ano a ano, sistematicamente, o Pará tem aumentado sua produção. Ano a ano. Há cerca de 3 anos ou 4, ele se tornou o principal produtor de cacau commodity do Brasil. O Amazonas, ele está ali figurando com uma produção ainda baixa, vamos dizer assim, relativamente bem mais reduzida do que o Pará. Agora, qual é o mercado do Pará e qual é o mercado do Amazonas? São algumas questões que nós temos que refletir nesse projeto, né? E qual seria o melhor mercado para o Amazonas e qual seria o melhor mercado para o Pará? Isso também são algumas reflexões que nós devemos fazer. Não é porque é cacau de commodity que ele deveria ser também negligenciado, né? Por exemplo, o Pará ele tem muita área de passivo ambiental que poderia ser recuperado utilizando o cacau também nesses modelos de restauração produtiva. No Amazonas, essa produção baixa também se deve a muitas restrições ambientais e o arranjo, que pelo menos indica ser menos organizado, uma cadeia mais fragmentada. Então, o produtor, a comunidade, ela se divide entre várias culturas ao mesmo tempo. E no Pará é uma organização mais voltada à monocultura. Agora, o que atrai no cacau também? É a capacidade dele de distribuir renda. Ele, no Brasil inteiro e no mundo, ele é um produto que é produzido por pequenos produtores. Comparando com as principais culturas agrícolas do agronegócio nacional, que são conhecidas e caracterizadas por grandes latifúndios, o cacau ele é produzido principalmente por agricultores familiares, né? Então, no Amazonas, 71% da produção de cacau é feita por produtores que têm menos de 100 hectares, né? E a maior parte deles tem entre 20 a menos de 50 hectares. E o principal produtor de cacau no Amazonas é o município de Boca do Acre, com 130 toneladas de cacau. A capacidade instalada de processamento de cacau commodity no país, em contrapartida, é de 275 toneladas por ano. A capacidade que 3 indústrias hoje reúnem de processamento de cacau no Brasil. Anualmente, tem variado ali em torno de 220 toneladas processadas ao ano. O que chama a atenção, e é importante por isso não desprezar o cacau commodity também, é que o Brasil importa cacau. Nós importamos cacau da África porque a nossa produtividade, a nossa produção interna não é capaz de abastecer a demanda doméstica. Então, isso chama a atenção para a necessidade de aumentar a produtividade das nossas plantações de cacau voltadas a esse mercado interno, né? Agora, quando nós vamos para o mercado de qualidade,
O que os dados mostram? De novo, o Pará, ele figura como o principal exportador de cacau. 60% do que é exportado, do que a Amazônia, que o bioma Amazônia exporta de cacau, é de responsabilidade do Pará. O Pará é responsável por 60% do que é exportado. E o destino desse cacau paraense é o Japão. O principal destino é o Japão. E lá no Japão tem uma cooperativa, que é essa aqui, a Canta, a Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu, que já é bem conhecida por exportar cacau para o Japão. E os números fecham. O Pará é responsável por 60% de exportação e o Japão é responsável por 60% da importação de cacau brasileiro. E é cacau de qualidade, o cacau com maior valor agregado. O Amazonas, ele fica em terceiro lugar nesse ranking de exportação de cacau. Ele está respondendo hoje por apenas 2% do que é exportado pelo bioma Amazônia. E o principal destino desse cacau é a Alemanha, vamos dizer assim. Mas ele entra na Europa pela Bélgica, pelo porto da Antuérpia. Se nós olharmos aqui, a exportação, de uma forma geral, é muito baixa, né? Porque o Pará, embora ele exporte, seja responsável por exportar 60% de cacau para o Japão, esse volume de exportação ainda é pequeno. Nós estamos falando em valores de 1,5 milhão de dólares. Ainda um valor baixo. Quando você olha o Amazonas, no ano passado, exportou apenas 50 mil dólares. Então, são valores ainda relativamente baixos, mas com potenciais de rentabilidade, de renda significativos também, né? Para avançar nesse propósito de conectar as demandas, as diferentes demandas que existem no mercado de cacau, demandas nacionais, demandas internacionais, de cacau commodity, de cacau de qualidade, identificar quais seriam os melhores mercados para os objetivos de conservação ambiental e de bem-estar local. É necessário a gente avançar no entendimento mais aprofundado e qualitativo dessas duas condições de oferta e de demanda, que em diferentes mercados, é claro, em diferentes mercados existem também diferentes ambientes institucionais, ambientes competitivos. Então, é importante avançar no entendimento qualitativo dessas condições de oferta e de demanda. Uma das estratégias para conseguirmos avançar nesses propósitos seriam através de estudos de casos. Estudos de casos que já existem no bioma amazônico, que já existem no Amazonas. Um deles que nós já estamos começando a estudar é a Cooperar, que fica no Amazonas, fica nas margens do rio, fica em Boca do Acre, nas margens do rio Purus. E eles são especializados já em exportar cacau de qualidade, com valor agregado, para a Alemanha, para os Estados Unidos, e também existem compradores em São Paulo. E o que é interessante é que é um sistema de manejo sustentável, é um cacau chamado de selvagem, um cacau nativo. Ele naturalmente vai ser um cacau orgânico, que é manejado por comunidades locais. Agora tem algumas restrições, que é a escala, a pequena escala também, mas é uma estratégia de inserção do Amazonas no mercado de cacau. E acho que é interessante avançar no conhecimento desses casos e em como torná-los mais escaláveis também e replicáveis às demais regiões do bioma. Agora, esse caso ele tem algumas restrições ambientais, por exemplo, as
as cheias dos rios, né, que impedem, que acabam restringindo a produtividade anual. Então, em tempos normais, essa cooperativa consegue produzir 10 toneladas de cacau por ano. Esse ano, devido à cheia, vai produzir apenas, tem expectativa de produzir apenas 2 toneladas. Tem uma série de desafios logísticos, né? Quando você pensa em cadeias da sociodiversidade, uma delas é a escala, a extensão de coleta do cacau, que chega a cerca de 400 quilômetros de área sendo manejada e coletada, né? O desafio logístico de fazer esse produto chegar às unidades de beneficiamento e de fazer esse produto chegar ao destino final, né, que é a Europa, os Estados Unidos, São Paulo. Então, tem uma série de desafios também relacionados à comunicação, né? Então, são alguns entraves que são necessários a gente entender melhor e até para conseguir enquadrar esse perfil de produção no mercado, né? Eu já até vi algumas matérias que diziam que, na verdade, o comprador da Alemanha, no início, o primeiro comprador dessa cooperativa, tinha o desejo de comprar 40 toneladas de cacau deles. Mas a restrição à escala, com a restrição à escala, isso não foi possível, né? Em contrapartida, nós temos um outro caso, que já não é no Amazonas, é no Pará, que serve de comparativo, que é essa cooperativa que eu falei, de Tomé-Açu, que tem expertise de exportar para o Japão, é uma cooperativa formada por imigrantes, por descendentes de imigrantes japoneses. Agora, o sistema de produção já não é um manejo sustentável, é um sistema agroflorestal, com cacau introduzido, né? Os atores já não são comunidades, mas são pequenos produtores. Aí entra uma questão que as unidades de produção particulares, que é diferente quando você pensa em manejo em unidades de conservação, por exemplo. E a escala já é diferente também, já é uma escala média, grande. Mas são duas estratégias, são dois perfis que podem ser utilizados pelo bioma amazônico. Um mais associado à capacidade de contribuir, talvez, para a restauração e recuperação do passivo ambiental que existe em algumas áreas do bioma amazônico, e o outro mais voltado à conservação da biodiversidade, do capital natural que existe no Amazonas. Então, essa cadeia também, ela não comporta apenas os agentes produtivos, produtores, compradores, distribuidores e consumidores. Ela passou a contar também com a participação e a interação de outros stakeholders importantes. Os governos dos países produtores, dos países consumidores, as organizações não governamentais, os agentes certificadores, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, na Cooperar, a Cooperar ela não se tornou possível apenas com a auto-organização dos produtores, que é extremamente importante, e é uma cooperativa que pode servir de modelo, inclusive de organização, de governança, pelas formas de tomada de decisão que ela adota. Mas ela tem o suporte de uma rede multi-stakeholder que tornou possível, factível a inserção dela no mercado internacional. Então, é um arranjo de governança que não se restringe apenas aos elos produtivos, mas também tem a participação de outros agentes, de outros stakeholders. Então, quais são os possíveis caminhos que eu começo a vislumbrar aqui? São a identificação e análise de possíveis estratégias de diferenciação, segmentação de mercados e a capacidade de alternar entre as cadeias doméstica, regional e global. Por que isso?
Essa é uma cadeia muito complexa também, porque, por exemplo, diferente do pirarucu, que ela tem duas cadeias muito bem definidas, uma mais tecnificada, mais profissionalizada e de maior escala, e uma outra mais artesanal, de menor escala e talvez mais regional, a cadeia do cacau ela não se delimita dessa forma. O produtor que produz commodity, ele também pode estar inserido numa cadeia que produz cacau de qualidade. Então, ele pode tanto produzir cacau de qualidade, quanto pode produzir cacau commodity. Então, ele vai estar inserido, ao mesmo tempo, simultaneamente, em duas cadeias com diferentes perfis de demandas, com diferentes arranjos de governança. Então, enquanto isso não é possível na cadeia do pirarucu, o produtor artesanal ele não vai conseguir se inserir na cadeia tecnificada, né, por exemplo. Então, é importante verificar essa capacidade de alternância entre essas diferentes cadeias e diferentes demandas. E analisar também a governança sinérgica, que é essa governança multi-stakeholder e a governança vertical, em termos de configurações espaciais, globais, regionais, locais específicas. Entender como essa governança se estabelece nesses diferentes níveis de escala. E os resultados particulares em termos de upgrading, que é o aprimoramento da cadeia, em termos de trabalho, subsistência, governança ambiental e o acesso aos mercados globais e locais, que esses diferentes arranjos são capazes de produzir. E aí eu volto para essa imagem só para encerrar. Essa cadeia, ela é permeada por uma série de entraves e sombras socioambientais. No Brasil também, mas principalmente na África, tem uma série de casos que não são isolados na África, né, de trabalho infantil, de condições de trabalho degradantes, análogas à escravidão. Isso no Brasil também existe, muitos casos de trabalho infantil, de condições de trabalho degradantes, de salários, de relações trabalhistas ilegais. Então, esse arranjo de governança multi-stakeholder, ele também favorece o entendimento de como aprimorar essa cadeia em termos socioambientais também. Eu diria que no Brasil ela é diferente da África em termos ambientais. Acho que em termos ambientais essa condição já está um pouco mais equilibrada do que na África, onde existe uma relação quase direta entre desmatamento de floresta africana e o aumento de produtividade de produção ano a ano de cacau. Então, existe naquele lugar uma relação direta. Mas no Brasil nós temos ainda muitos desafios a níveis sociais que nós devemos analisar também nesse projeto, que também representam condições para a inserção das diferentes possibilidades de produção de cacau do Amazonas e do bioma amazônico nos mercados regionais e globais. Então, encerro minha fala por aqui, agradecendo novamente a oportunidade. Muito obrigado. Fico aberto às perguntas. Muito obrigado, Lucas, por essa excelente apresentação. Nós vamos passar a palavra de pronto para duas pessoas. Primeiro, o Justin Exelberg, que estudou a questão da geração de conhecimento. Depois, eu me permitir passar a palavra à professora Silvia Sais, que ontem apresentou o modelo. Foram vários temas que dialogam com os temas até agora abordados, tanto a questão de commodity versus nichos, todo o tema da localização da produção na Amazônia, e a questão da logística, e depois toda a questão de geração de emprego e renda, que também foi abordada no final da sua apresentação, além de uma excelente leitura internacional que nós temos.
Eu acredito que a professora Gláucia pôde se beneficiar também da tua apresentação, vendo um produto que tem vários compostos biológicos importantes. Veja o número de dependentes de chocolate que vejam no cacau um alimento que integra já a sua dieta. Então, com isso, eu peço a Justin fazer uso da palavra e depois eu passo a palavra à professora Silvia Sanz. Tá vendo a minha tela? Sim. Ótimo. Eu vou muito rápido, isso foi muito interessante. Eu só quero refletir, talvez, na minha apresentação, algumas das coisas que o Lucas comentou, que isso é um breve sobre cacau, que eu produzi, consegui identificar 5.810 artigos no mundo, 51 do Dimensions, que é uma base, na verdade, maior, que deveria incluir mais fontes de fora, mas que foi interessante que essas duas bases não produziam os mesmos números, e, na verdade, foi o contrário do que se esperar. Mas vamos para cá. O que eu quero comentar aqui é a importância do que o Lucas comentou sobre essa governança ou cooperação Sul-Sul. Tivemos os 10 maiores produtores do mundo em termos de cacau, que vemos primeiro os Estados Unidos, depois a gente tem o Brasil e a Indonésia, que são países produtores, junto com a Gana. O resto são todos países de mercado, de consumo, que significa que o Brasil é o único país que é produtor, que é um superpower de pesquisa no mundo, que está atuando nos elos de produção, e que está produzindo conhecimento sobre a produção, mas que também, mais do que isso, que tem o mercado, que também tem o processamento, que tem a cadeia inteira interna. O que eu comentei brevemente ontem, que isso é uma tendência bem estabelecida na literatura, que quando se tem uma fragmentação de pesquisa nos Estados Unidos, por exemplo, tende a concentrar muito nos elos mais avançados da cadeia, e tende a concentrar mais renda, os benefícios tecnológicos nas cadeias, nos elos mais altos ou de mais avançados. Então, realmente, o que é preciso é uma transversalidade que pode considerar a cadeia inteira para gerar mais valor aqui embaixo. Que tem vários estudos do Sterling e do Ruffles, da minha área, que são bem interessantes, eu posso compartilhar com vocês depois. Mas essa com a ideia que o Brasil realmente tem uma posição privilegiada e importantíssima na pesquisa sobre cacau no mundo, isso é uma coisa que deveríamos considerar. Então, que eu falei também ontem, para quem viu a minha apresentação sobre açaí, que temos perfis bastante distintos para os 4 produtos que estamos considerando em termos de produção de conhecimento mundial. Ontem eu falei sobre açaí, que tem uma grande concentração aqui na região Amazônia, e tem mais tipo aqui no sul, e tem poucos no resto do mundo. Já no cacau, que a gente pode ver que é aqui de cima, a gente tem muitos na Europa, a gente tem uma boa concentração também nos Estados Unidos, tem aqui no Sudeste, na Bahia, tem uma forte presença da Bahia, e também tem lugares como o Estadual de Santa Cruz, tem o Centro de Excelência em Pesquisa de Cacau, mas temos um buraco aqui relativamente gritante, em que ao norte a Amazônia produz muito pouco. Isso foi consistente em quase todos os bancos de dados que eu olhei, que tem grande presença da Bahia, dos lugares mais tradicionais, mas quando chegamos ao Pará, a Amazônia, realmente isso é uma falta de conhecimento local sendo produzido em comparação com a demanda, que é obviamente demonstrado pelo fato que o Lucas acabou de falar sobre essa exportação do Pará, que agora é o número 1 do país. O Pará não é número 1 em termos de produção de conhecimento, nos sugere que tem uma demanda que poderia beneficiar muito de mais pesquisa nessa área. Ok, tirei do global também, dá para ficar muito claro que temos basicamente 2 corpos distintos temáticos neste corpo. Isso é do 8.000 que eu fiz. Temos aqui o amarelo e o vermelho. Estes são sobre o consumo, processamento nos elos mais avançados. Isso é que tipicamente a gente vê das universidades dos Estados Unidos e da Europa, enquanto tem estes clusters aqui,
tem o verde e tem o azul aqui embaixo, que é sobre a produção, é os elos mais básicos. Isso predominantemente é onde o Brasil enfoque, e também Ghana, Indonésia, enquanto isso é mais o interesse dos países consumidores. Ok, que essa é uma mapa muito que desformatou um pouquinho, mas isso é uma mapa da produção da Amazônia, que tem autoria ou participação da Amazônia. Então, você pode ver que tem o Federal do Pará com 38, 15 do Federal de Amazonas, 8 de Federal de Maranhão, e de resto tem o Santa Cruz, que eu falei que tem o Centro de Excelência, a USP, que é o Rio Grande do Sul. Então, é uma produção... peraí. Desculpa, alguma coisa deu... tá vendo essa tabela aqui? Que é o total que foi não dá para ver a tabela, com... não dá para ver tabela nenhuma disso. Desculpa, peraí. Não. Pode comentar, Justin. Não, ok, eu acho que agora vai dar certo. Isso vai ser o último slide. Que também temos um problema com a produção na Amazônia, que temos 73 artigos no total, mas que tem certa colaboração com os outros. A gente tem um forte enfoque nos elos de produção e de processamento, tem muito pouco sobre a comercialização, tem muito pouco que considera a cadeia produtiva inteira, tem pouco sobre o processamento de subprodutos, a produção que se vê aqui, é quase tudo sobre biomassa. Então, me parece que talvez, isso vai ser o próximo para a gente aqui, de analisando se o resto da produção está atendendo a essas demandas que estão surgindo na Amazônia, ou se realmente temos um desalinhamento entre as agendas de pesquisa e as demandas da sociedade. Porque agora a gente vê, pelo menos em termos quantitativos, é relativamente claro que existe um desalinhamento, um desequilíbrio um pouco na Amazônia, enquanto parece que, pelo que a gente viu no nível nacional, que temos esses elos muito melhor satisfeitos. Então, o próximo vai ser de ver se isso realmente é uma assimetria. Então, acho que eu vou deixar por aí. Eu vou passar a palavra a você. Obrigado. Muito obrigado, Justin. Eu vou passar, então, a palavra à Silvia Sais. Eu queria saber se mais alguém quer fazer uso da palavra. Eu gostaria, professor. Tá bem. Eu passo a palavra à professora Silvia, em seguida a professora Gláucia. Professora Silvia. Bom, primeiramente eu queria falar, Lucas, é incrível como em 6 meses você evoluiu muito na sua análise, né? É incrível, a gente vai apresentando ao longo desses 6 meses e realmente essa sua apresentação foi muito abrangente, com vários inputs, então foi muito boa, viu, Lucas? Gostei muito. Eu queria, na verdade, fazer 3 comentários bem rapidinhos. O primeiro, talvez um pouco remetendo à primeira apresentação da Gláucia, que um problema comum é a oferta. Quer dizer, a oferta consistente. E mais do que isso, né, Lucas? Parece que essa questão da oferta não se refere só apenas ao produto mais chamado commodity, mais genérico. Até o produto que seria um produto de nicho, uma quantidade menor, a gente, pelo que você colocou, eu queria, na verdade, bater o martelo com você, se realmente essa minha percepção é essa mesmo, e acho que tem a ver com o que a Gláucia falou também, que eu acho que é bastante interessante essa questão da oferta do produto. A outra observação é que eu acho que você trouxe muita experiência, né, de que você tem do seu estudo na Bahia, né? Mas, pelo que você falou, existem diferenças aí grandes, né? Que eu acho que talvez você pudesse tentar depois mostrar um pouco mais para a gente. Eu sei que o tempo é curto, mas... E a terceira observação, que eu acho que é um estudo ainda que você está entrando agora, né, na Amazônia, olhar realmente essas questões das relações, que para nós é um negócio importante, né, porque é aí que a gente vai ver como
ao longo da cadeia, quais são os tipos, né, de cadeias, né, genéricas, mais de nicho, que trazem uma distribuição mais equânime da renda. E eu não sei se você tem ainda alguma percepção disso, ou é uma coisa que a gente ainda vai ter que trabalhar para isso. Mas só queria te parabenizar, eu acho que você avançou muito, naturalmente, eu sei que tem muito a ver com o professor Jacques, que é seu orientador. Então, tá bom, obrigada aí. Professora Gláucia, depois disso eu devolvo a palavra ao Lucas. Eu acho fantástico ter observado essas duas palestras, assistido as duas, do Lucas e do Justin. Do Lucas, aquele fluxograma que ele mostra em relação ao cacau, exatamente pode ser aproveitado para as nossas questões das frutas e das punk, porque é exatamente assim, né, em termos de aproveitamento daquilo que você coloca para o cacau, de fato, pode ser utilizado para nossas cadeias também, né? E eu queria comentar, Lucas, que existem subprodutos da cadeia do cacau que são altamente valiosos e o Brasil não explora. Agora, recentemente, a Nestlé está utilizando um adoçante direto desse subproduto do cacau, esse material preciosíssimo, porque é considerado quase como jogar fora, e ele tem valor importante, né? Importante. Eles até fizeram uma propaganda de um tipo de chocolate, eu não sei se eu não me lembro agora qual deles, mas eles chamam a atenção. Não contém açúcar, contém um produto tal, importante para a saúde e tal. Então, existem aí, essa cadeia ainda pode ser muito, muito mais explorada do que de fato é, né? Precisa de muito mais ainda conhecimento, divulgação do conhecimento, você falou isso também. Para os produtores, eu acho que isso é importantíssimo. Com relação ao Justin, acho que a avaliação dele está correta na região norte. Para você ter uma ideia, Justin, nós temos um único curso de pós-graduação na área de alimentos, ciência e tecnologia de alimentos, um único curso no Pará, era na Universidade Federal do Amazonas, mas foi fechado por falta de gente, por falta de candidatos até, né? E pelo desempenho do curso, que não foi bem. Então, é um absurdo, realmente, isso é um erro estratégico grave. Nós temos chamado a atenção, como coordenadora da área que sou, mas eu não consigo. Por isso, essa tentativa de aproximação também com o pessoal do Amazonas, para conseguir massa crítica, para gerar tornar isso importante para que se tome alguma atitude, porque não dá para ficar assim, é um absurdo mesmo. A gente não consegue ter os artigos, porque, veja, os artigos poderiam ser coisas incríveis lá estudadas lá mesmo por gente de lá, entendeu? Não precisaria a gente ter só nós aqui estudarmos, né? Então, a sua avaliação está correta, Justin, exatamente isso. Esse buraco, ele existe mesmo, lamentavelmente. Obrigada, professor. Obrigado, professora Gláucia. Lucas, a palavra é sua. Professora Silvia, os avanços também foram possíveis graças às oportunidades que eu tive na sua monitoria, as conversas que nós tivemos ao longo desse semestre também. Agora, com relação à consistência da oferta, o primeiro comentário que a senhora fez, de fato, quando você entra no mercado de especialidade, por mais que seja de pequena escala, quem está comprando, ele quer ter a certeza de que ele vai ter o produto na quantidade que ele precisa e na frequência que ele necessita também, né, para mitigar o risco. E esse é um caso na Cooperar também, né? A Cooperar, ela, com as restrições ambientais, anualmente a quantidade de produção ela sofre um impacto, né, significativo. Então, isso também impede a possibilidade até de expansão do mercado, né? De expansão de compra do parceiro comercial, né? Porque ele não vai querer investir, talvez, numa linha de produção que exista um risco de desabastecimento da matéria-prima, né? Na Bahia, isso já é um pouco mais equilibrado, equacionado, também porque
o sistema de produção é diferente, as restrições ambientais são diferentes. O parceiro comercial ele já tem uma maior certeza de que o produtor vai conseguir entregar a matéria-prima na quantidade que ele precisa anualmente, né? E porque também existe uma figura diferente, que é o produtor. Ele é um pequeno produtor, não é uma comunidade. Também tem uma outra questão que interfere na oferta, talvez, que é a própria racionalidade do produtor e a racionalidade do comunitário, né? Ele talvez não tenha aquela ideia de maximização, né? E aqui já é um pouco diferente o produtor. Se ele tiver um mercado, uma demanda de mercado, ele vai querer aproveitar-se dessa demanda e produzir mais e entregar mais. Então, tem essas diferenças, né? E quanto à distribuição de renda, que está relacionada a essa análise de governança, é um aspecto que nós temos que estudar também, e não está equacionado isso, nem mesmo aqui na Bahia, né? Não se sabe direito ao certo quem está se beneficiando desse produto de maior valor agregado, né? Porque também não é o mesmo produto. Por mais que se fale, não, nós estamos comprando um cacau e pagando 3 vezes mais por ele. Não está pagando 3 vezes mais, não é o mesmo produto. Os custos de produção e de transação são completamente diferentes, né? Então, esse é um aspecto que nós poderemos olhar também. E como essa cadeia se organiza especificamente no Amazonas, que foi um aspecto que nós estávamos até conversando antes da apresentação com o Justin, com o Jacques, como que é essa organização no Amazonas? Será que a caracterização da cadeia que eu tenho global e na Bahia serve para o Amazonas também? Ou será que eu vou ter que redesenhar essa cadeia, né? Será que as relações são as mesmas também? São aspectos que a gente tem que analisar depois. Muito bem. O que estamos fazendo e como nós vamos prosseguir? O que a professora Gláucia, o Lucas, com esses comentários depois do Justin, da professora Silvia Sais, o que nós estamos fazendo é o seguinte: primeiro, nos respaldado no conhecimento já existente. Nós estamos trazendo, através dos nossos projetos, nosso tijolinho para esse edifício, e temos que, além de trazer prioridades e propostas, também definir os temas para aqueles que vêm depois. Então, eu penso tanto no caso da professora Gláucia, como também no caso do professor Lucas, o que eles estão refletindo para nós é o que nós sabemos hoje. E o que nós vamos conquistar ao longo dos próximos 18 meses. Mas é claro que não vai ser a resposta a todos os temas. É preciso deixar, tanto para a FAPESP como para a FAPEAM, os temas de pesquisa que deveriam ser priorizados para a continuidade. Tendo dito isso, nós temos a responsabilidade de gerar resultados e impactos. Portanto, nós vamos encerrar essa parte de hoje de manhã. À tarde nós estaremos voltando com mais 2 apresentações de 2 projetos congêneres que dialogam com tudo que nós fizemos. Mas o que eu peço aos expositores, e nós vamos fazer isso também na coordenação do projeto Bioeconomia, de ir anotando as etapas que nós deveremos priorizar ao longo dos próximos 18 meses. Nós temos uma responsabilidade de conectar os nossos projetos com o que nós vamos chamar de economia inclusiva e resiliente. Isto é, gerar emprego, mas também criar bem-estar e fazer com que o conhecimento existente possa ajudar o desenvolvimento sustentável, tanto no estado do Amazonas, como também no estado de São Paulo. Eu ainda, na gravação, eu quero registrar, em nome da coordenação, os agradecimentos à professora Gláucia e ao Lucas pela preparação e as contribuições dos demais, incluindo o Justin, a Silvia Sais e os demais que colaboraram para essa iniciativa.